Luis Castro está muito preocupado com a sequência de jogos do time do Grêmio. O treinador deverá promover mudanças significativas na equipe. Vamos falar ainda sobre a informação desta sexta-feira. Wagner Leonardo estaria com negociações avançadas para deixar o tricolor. Te inscreve, deixa teu like, ativa o sininho de notificações e vamos juntos falar das últimas de Grêmio. Valeu, meus amigos, obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos juntos falar das últimas de Grêmio a partir de agora. Então aproveita, já te inscreve, deixa teu like, ativa o sininho de notificações e vamos lá porque a gente tem muita informação para trazer. Tarde de sexta-feira movimentada. Nós temos confronto super importante no final de semana contra o Novo Hamburgo, quartas de final do Campeonato Gaúcho. O Grêmio precisa vencer, né, para manter essa tranquilidade no ambiente depois da vitória contra o Botafogo. Vamos lá, né? Tem gente que fala assim, mas o gauchão não é prioridade, se não ganhar o gauchão, não sei o quê. Inventa de perder o gauchão, inventa de ser desclassificado no gauchão agora pro Novo Hamburgo para ver como é que a coisa seria. Então, melhor a gente nem arriscar, né? Melhor a gente nem arriscar. Fato é que pro confronto de amanhã contra o Novo Hamburgo, o Grêmio vai ser um time diferente. A intenção é preservar jogadores para o confronto contra o São Paulo no meio de semana. Luis Castro, hoje pela manhã, pouco antes de começar o treinamento, conversou com os colegas da imprensa. A imprensa foi convidada a assistir esse treino desta sexta-feira. E ali, na beira do gramado, ele falou algumas situações importantes, como, por exemplo, a intenção de ter duas equipes. Luis Castro quer ter dois times no mesmo nível, justamente pelo número de partidas, número de jogos, intercalar estas escalações, porque neste momento está o preocupando bastante a questão física dos jogadores. Ele está muito preocupado porque alguns jogadores não estão conseguindo se recuperar por completo. E isso é um problema, porque vai somando e ali na frente pode estourar em uma lesão. Então, Luis Castro quer ter dois times para que possa mudar as escalações conforme os jogos. A exemplo do que pode ocorrer amanhã, um time bem diferente, e na quarta-feira o time dado como mais titular para o confronto contra o São Paulo. Dois jogadores não estão na partida de amanhã, muito por conta de suspensões. Pavon e Arthur levaram cartão vermelho no último jogo do final de semana contra o Juventude e não poderão enfrentar o Novo Hamburgo e, por conta disso, também acabam sendo preservados. Pensando num possível time para esse confronto, nós podemos imaginar um time com Gabriel Grando, Marcos Rocha pelo lado direito, Gustavo Martins, por que não a volta de Kahneman, né, já que ele está recuperado de lesão, ou até mesmo o garoto Vieri. A gente precisa colocar aqui esse asterisco no Kahneman por conta da situação física. E pelo lado esquerdo, Caio Paulista. Dodi abrindo o meio campo com Edenilson, Cristaldo ou o Thiago mais à frente, Roger pelo lado direito, Enamorado pelo lado esquerdo e no comando do ataque, André Henrique. Esse é um possível time do Grêmio para o confronto de amanhã contra o Novo Hamburgo às 6h30 da tarde, decisão das quartas de final do Campeonato Gaúcho, tá certo? Quero avançar contigo para nós falarmos sobre outras situações importantes. Agora nós vamos falar sobre mercado de transferências. Muita gente tem perguntado, peraí, Diogo, contratou, comprou, mas cadê? Cadê o Nardoni? Cadê o Pérez? Cadê esse pessoal todo? Tá contratado e não vai chegar nunca? Vamos começar então. Leonel Pérez deverá chegar a Porto Alegre neste sábado, dia 7, para realizar os exames e aí sim, dando tudo certinho, assina contrato com o Grêmio direitinho, bonitinho. Ele já foi liberado pelo Huracan e deverá ser anunciado neste sábado, momentos antes da partida contra
contra o Novo Hamburgo, ou até mesmo depois ali, enfim, a gente vai sabendo como é que isso vai acontecer, mas o fato é que neste sábado ele chega a Porto Alegre, faz os exames e assina contrato. A tendência é até que ele já esteja à disposição para o treinamento de domingo e quem sabe, dando tudo certo, aparecendo no bid, já fica à disposição para o confronto contra o São Paulo. O Grêmio está comprando o meio-campista de 21 anos, pagando cerca de 2 milhões e meio de dólares, cerca de 13 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos do jogador que estava servindo ao time do Huracan lá na Argentina, tá certo? Aí tu me pergunta assim, Diogo, tá, e agora? Vamos lá. E a questão do Nardoni? O que tá acontecendo com o Nardoni? O Nardoni, gente, ele tem um detalhe importante que precisa ser superado. Não é que travou a negociação. Não é que a negociação ela tá a ponto de cair, algo do tipo. Não. Não é isso. Não é isso. Pelo menos o Grêmio disse que não é isso. Mas lá na Argentina, o pessoal tem noticiado que o Racing teria pedido ao jogador 15% da negociação do qual o atleta tem direito para que ele seja liberado. Para quem não se lembra, recentemente o Grêmio fez isso com o Alisson. O Alisson tinha uma porcentagem a receber nesta negociação do Grêmio com o Aston Villa. O Grêmio ficou com parte dos valores que o Alisson tinha para receber e liberou o atleta para o Aston Villa. Nesse momento, a situação ela é igual. O Racing, aliás, o Nardoni, ele tem um valor para receber dessa negociação. O Racing pede estes valores para poder liberar. Com o Grêmio, não tem absolutamente nada. O Grêmio já acertou, junto com o clube, a compra dos 80%. Só que 15% são do jogador. E o Racing está tentando aumentar aí o lucro nessa situação toda de saída. É uma complicação, algo que pode travar essa negociação? O Grêmio acredita que não. Nesse momento é uma pedra que está no caminho, né? O Grêmio diz que não está travado, mas vamos lá, né? Se não fosse isso, o jogador já teria sido liberado e, por que não, já poderia até estar chegando aí junto com o Pérez durante o final de semana. Mas é algo que a gente vai ter que acompanhar nas próximas horas, né? Nem vou dizer para os próximos dias, porque isso não pode ser uma situação que vai se alongar por muito tempo. Mas o Grêmio está acompanhando de perto toda essa história, mas reforça a todo instante nos bastidores. Tem acordo com o Racing, tem acordo com o jogador, e é uma situação que não deve, pelo menos, fazer com que o negócio caia, tá? Essas são as informações que nós temos e que, claro, eu te trago aqui, porque a gente precisa estar sempre bem informado das últimas do Tricolor. Bom, nesta sexta-feira teve uma outra situação que também chamou muita atenção dos torcedores e repercutiu bastante, que é Wagner Leonardo. O colega Rafael Pfeiffer, lá da Rádio Gaúcha, da Rádio Guaíba, trouxe a informação nas suas redes, no seu canal aqui no YouTube também, que o Wagner Leonardo estaria com uma negociação avançada para deixar o Grêmio. O GE também trouxe uma matéria nesta sexta-feira, dizendo que o futebol árabe, um clube brasileiro e também o CSKA da Rússia teriam sondado a situação do jogador. Bom, o que o Grêmio diz dessa história toda? Não tem absolutamente nada. Não tem uma negociação em andamento, não teve uma procura neste momento, não houve absolutamente nada. Esta é a informação do Grêmio. A gente precisa levar em consideração um ponto importante. O Wagner Leonardo hoje é o titular do Grêmio. O Wagner Leonardo hoje é um dos principais jogadores, talvez do lado... Bom, vamos lá, o Wagner Leonardo pelo lado esquerdo, ele é o principal jogador, não tem, né? O Kahneman não se enquadra no modo de jogo do treinador, isso já foi dito várias vezes, inclusive se teve uma informação até de que a direção estaria, né, conversando ou a ponto de conversar com o Kahneman para ver um bem bolado no contrato dele. Mas hoje o Wagner Leonardo é o titular, é o principal jogador da defesa, porque pelo lado direito é Gustavo Martins, é Balbuena, é o Noriega, enfim, há um certo rodízio por ali. E pelo lado esquerdo não. Chama a atenção caso esta negociação venha a acontecer. Neste momento é negado pelo Grêmio que haja qualquer negociação, qualquer proposta para a saída
do jogador. O Grêmio comprou o Wagner Leonardo junto ao Vitória no ano passado, pagando 4,5 milhões de euros pelo jogador. O ano passado até teve também, durante, se não me engano, foi a janela do meio do ano, uma sinalização de proposta pelo Wagner Leonardo na casa dos 8 milhões de dólares. Chegou nessa casa também por ali, mas o Grêmio negou uma saída do atleta. Então é importante a gente ficar de olho nisso tudo. O Wagner Leonardo é um jogador valorizado no mercado, mas há uma informação hoje em que o Rafael Pfeiffer, ele afirma que esta negociação está avançada e a ponto de ser concluída, e o Grêmio nega, dizendo que não há nem sondagem, quanto mais uma proposta a ponto de ser finalizada. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer notícia te trago aqui no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.